Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este webinar sobre o tema O futuro da gestão de produção e integração de sistemas ERP, organizado pela Climate. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir a todos que desativassem o vosso microfone no canto inferior esquerdo do vosso ecrã. Relativamente às questões que possam surgir durante a apresentação, estejam à vontade para enviar as vossas dúvidas no chat e posteriormente teremos um momento reservado para responder a todas elas. Vamos avançar agora para o programa do nosso webinar de hoje, como podem ver na imagem. Apresentando agora a Climate. A Climate é uma empresa que analisa um determinado negócio e apresenta-lhe a solução que melhor cumpre os seus objetivos, quer na área de serviços de IT, quer no marketing digital, estabelecendo a ponte entre a tecnologia e o crescimento das empresas, otimizando processos, diminuindo custos e facilitando o trabalho da gestão. A Climate foca-se essencialmente em três serviços distintos, sendo eles a implementação de software de gestão. Do levantamento à formação de utilizadores, a Climate oferece à sua empresa uma metodologia de implementação que assegura a utilização das melhores práticas para a configuração de processos de negócio. Outro serviço é o marketing digital, em que a Climate é especialista na área do marketing digital, oferecendo serviços que vão desde a gestão estratégica de redes sociais até à criação de websites, bem como anúncios online direcionados e campanhas envolventes de email marketing. Como terceiro serviço, temos a consultoria de IT, onde a Climate presta aconselhamento otimizado e eficiente, de acordo com as necessidades de cada empresa, em ambientes físicos ou na cloud, através do nosso serviço de consultoria IT. Em relação aos nossos parceiros, estão aqui presentes alguns dos parceiros da Climate, como posso dar aqui um exemplo do caso da Cegid, que é o nosso parceiro de software de gestão. Falando agora um pouco da nossa equipa, temos aqui então é constituída por 5 elementos, os 5 elementos que podem ver então na imagem. Passo então agora a palavra ao João Fonseca, que é o nosso consultor sénior, para dar início então ao webinar. Muito obrigado. Antes de mais, uma boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença e gostaria de, antes de mais nada, dizer que planeamento e gestão de produção é uma área tão vasta que seria obviamente impossível tratá-lo com muito detalhe num webinar desta natureza, mas tentaremos, de facto, pôr em perspectiva aquilo que são os novos desenvolvimentos tecnológicos que todos os dias surgem, todos os dias têm avanços relativamente importantes e que se vão refletindo de uma maneira mais ou menos permanente nos desenvolvimentos que esta área do planeamento e gestão de produção vai tendo, nomeadamente no que se refere às ferramentas e ao suporte informático. Evidentemente que o planeamento e a gestão de produção são áreas muito cruciais em qualquer empresa industrial. De facto, já é central, absolutamente central para a atividade da empresa e, no entanto, é uma atividade que está sujeita a uma série muito grande de desafios, de dificuldades e gera enormes preocupações, pois pode impactar diretamente a eficiência da produtividade da própria empresa. É de facto uma área que tem uma importância fundamental. E, no entanto, é também uma área bastante difícil, porque quem planeia a produção normalmente lida com uma série de constrangimentos que são, em muitos casos, contraditórios entre si, noutros casos de difícil resolução, mas que, de uma forma mais genérica, têm que ser todos eles considerados. Temos aqui uma lista de alguns constrangimentos, poderíamos listar muitos mais, mas estes são alguns daqueles que eventualmente são mais importantes. As variadas tipologias ou modelos de produção. Nós poderíamos, por exemplo, dizer que é completamente diferente uma produção discreta de uma produção
por processo ou contínua, em que o primeiro exemplo seria bens de consumo, equipamentos eletrodomésticos, e o segundo modelo, o modelo de produção contínua, seria uma produção química ou petroquímica, por exemplo, em que o processo não pode ser parado, uma vez iniciado, ele tem que continuar, portanto, ele tem um modelo que é de produção contínua. Há também, mesmo dentro da produção discreta, diferentes modelos de produção que às vezes coexistem na mesma fábrica, nomeadamente aquilo que poderíamos classificar em três ou quatro tipos, como a produção para stock, é aquela que, de algum modo, não está ligada diretamente à quantidade de encomendas existentes. A fábrica produz para dispor de stock para venda. Há aquela produção que é destinada a encomendas diretamente, ou seja, só se produz quando existe a encomenda para o artigo. Há modelos de produção por cliente, por projeto. Portanto, variados tipos de produção e de organização da produção que depois levam, provavelmente, a diferentes abordagens. Neste webinar vamos apenas falar, vamos nos concentrar nas indústrias que produzem de uma forma discreta. De facto, a indústria de processo tem formas de gestão bastante diferentes, muito mais ligadas ao próprio equipamento, à maneira como o equipamento disponibiliza uma capacidade de produção e, portanto, vamos concentrar apenas na produção discreta, porque é aquela que, de facto, pode ser tratada de uma forma mais genérica. Mas depois há outros constrangimentos. A incerteza da procura, a existência de prazos de entrega muitas vezes apertados, os recursos existentes para a produção, os recursos de produção, sejam eles recursos humanos, sejam máquinas e ferramentas, sejam as próprias matérias-primas, são sempre recursos limitados. No caso das máquinas, dos centros de produção, eles têm capacidade limitada e esta capacidade tem que ser balançada relativamente àquilo que se chama a demanda ou a procura, que por sua vez também é incerta. Esta gestão da capacidade produtiva muitas vezes pode ser feita modificando os próprios recursos, dependendo das indústrias, dependendo dos casos. Há equipamentos ou há máquinas cuja capacidade produtiva pode ser alterada, melhorada, gerida, com, por exemplo, a adição de recursos humanos. Depois há um constrangimento que é a questão das manutenções dos equipamentos. Uma fábrica pode não conseguir trabalhar 100% do tempo disponível, porque é necessário fazer manutenções preventivas, corretivas, por aí adiante. Depois, há a questão dos custos. A questão do custo de stock é muito importante, mas todos os outros custos. Isto também determina como se planeia a produção. Um estoque excessivo, seja de matérias-primas, seja de produtos intermédios, seja de produtos acabados, um estoque excessivo, um estoque deficiente pode alterar significativamente a maneira como um plano de produção depois é executado. Há questões relacionadas com a gestão de qualidade. A gestão de qualidade, como todos sabemos, é cada vez mais importante, é absolutamente essencial nesta época. Há imposições legais relativamente à questão da qualidade e, portanto, este é também um constrangimento no planeamento e gestão de produção. Depois há a necessidade de ser flexível, de ter capacidade de reagir à mudança, às alterações do mercado, à incerteza da procura. E depois as questões relacionadas com a sustentabilidade e impacto ambiental. Muitos processos industriais poderiam eventualmente ser executados de forma diferente se não tivéssemos que ter alguma atenção à sustentabilidade e ao impacto ambiental. Portanto, o planeamento e a gestão de produção lida sempre com uma quantidade de constrangimentos, estes e muitos mais. Isto leva a que no planeamento se usem alguns algoritmos que, em certos casos, são bastante complexos.
Sendo o planeamento de produção um desafio complexo, ele exige a combinação de ferramentas e tecnologias que permitam uma abordagem eficiente e que permitam depois a flexibilidade das operações. E isto, obviamente, muitas vezes são ferramentas informáticas. O aumento do poder computacional das últimas décadas trouxe uma quantidade de ferramentas informáticas que, de facto, proporcionou a abertura de novos campos, novas tecnologias. Um dos exemplos mais recentes é a generalização do uso da inteligência artificial, que só foi possível, de facto, devido à disponibilidade de poder computacional. Caso contrário, ela não seria viável. Esta questão da disponibilidade de poder computacional liga-se, por exemplo, ao aumento da velocidade dos processadores, que foi, por exemplo, postulada por uma coisa que se chama lei, mas que é heurística, a lei de Moore, que já em 1965 previu que a capacidade dos processadores dos computadores dobraria a cada 2 anos. Ora, isto dá uma lei exponencial. A lei exponencial é uma lei cujo crescimento vai acelerando conforme o tempo vai passando. Isto, obviamente, levaria a uma capacidade infinita em muito pouco tempo. É óbvio que isto não vai acontecer, é óbvio que a lei de Moore traduziu muito bem aquilo que foi o desenvolvimento da informática nos primeiros anos. Ainda agora traduz, mas vai haver um limite e o limite está prestes a ser atingido, digamos assim. A miniaturização não permite aumentos muito maiores da capacidade de computação. Obviamente, a engenharia consegue contornar alguns aspectos e ainda consegue esticar um pouquinho mais a corda. Sabemos que os processadores hoje têm muito mais cores do que tinham há uns anos atrás. Sabemos que se empacota num único processador muito mais eletrónica do que se empacotava antes. Outras arquiteturas também permitem processadores mais rápidos, e isto é um percurso que ainda vai poder ser percorrido durante algum tempo, mas não muito mais. De qualquer modo, vamos nos centrar nesta questão dos algoritmos complexos usados no planeamento e vamos ver um pouquinho porquê. De facto, a história da industrialização é marcada por revoluções que transformaram profundamente a forma como produzimos e consumimos. E, portanto, a indústria cada vez se confronta com mais exigências. Mas cada uma destas revoluções, desde aquilo que se chama a indústria 1.0 até a indústria 4.0, trouxe consigo, por um lado, e por outro lado, foi muito determinada pelos avanços tecnológicos e sociais. Isto é, por um lado, gera avanços tecnológicos e, por outro, é determinada por estes mesmos avanços. E, claro, isto depois tem consequências sociais. Na indústria 1.1, vamos lembrar-nos, da época da Revolução Industrial, ela foi dominada pelo vapor. Estamos a falar do século XVIII. A indústria 2.0 é dominada pelo uso da eletricidade, da maquinaria elétrica, eventualmente maquinaria de outra natureza, não elétrica, portanto, usando outras energias. Mas aquilo que entendemos na indústria 2.0 é quando a maquinaria começa a ser automatizada e, portanto, começamos a ter, de alguma forma, um consumo energético para produzir a maior velocidade, com maior eficácia e eficiência, e é isto que determina aquilo que chamamos a indústria 2.0. Posteriormente, a era da eletrónica leva-nos à indústria 3.0. A indústria 3.0 começa a apresentar a robotização, começa a depender bastante de dados existentes, dos próprios computadores, não tanto na ligação aos meios de produção, mas muito mais na gestão. A gestão é feita sempre e cada vez mais nesta indústria 3.0, que podemos dizer que, de grosso modo, foi desde o fim da Segunda Guerra Mundial até aos primeiros anos do século XXI, é uma indústria dominada pela gestão baseada em meios digitais. Claro que depois há evoluções tecnológicas muito, muito importantes.
E a indústria 4.0, aquela que vivemos agora, é uma era em que a informação já é toda digital, deixou de haver papel. As máquinas estão ligadas entre si. Os robôs têm automatismos bastante mais importantes do que aqueles que eram presentes no passado. E, portanto, todo o sistema de produção começa a depender totalmente daquelas tecnologias que possam estar disponíveis e que possam, de algum modo, aumentar a eficácia destes meios de produção. Visto de uma outra forma, visto de uma outra forma, enfim, temos aqui algumas datas que poderiam ser consideradas marcantes para cada uma das indústrias, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e uma indústria que nós diremos que será a indústria do futuro. A indústria 5.0 que virá a ser dominada por novas tecnologias, tecnologias que neste momento estão apenas a surgir. A inteligência artificial não quer dizer que esteja apenas a surgir, mas está com desenvolvimentos permanentes e diários. Tecnologias como a blockchain, as realidades virtuais e aumentadas, os robôs cooperativos e uma quantidade de outros aspectos que eventualmente não vamos ter tempo de citar num webinar de curta duração como este, mas que seria importante, de certa maneira, compreender. Porquê é que as tecnologias são importantes no planeamento e gestão de produção? Bom, essencialmente porque um planeamento faz com metodologias e, portanto, há sempre uma busca de maior eficiência, de maior adaptabilidade e a aplicação das metodologias, quando feita por formas automatizadas, por formas digitais, de facto assumem melhores resultados, resultados menos pesados para quem tem que os fazer, e considerando os vários constrangimentos que o planeamento de produção sofre ou com que tem que lidar, entendemos que a otimização dos processos produtivos tem que ser feita com base em metodologias que depois são traduzidas em tecnologias. Sob um ponto de vista teórico, estas metodologias são várias. Temos aqui um quadro que eu não vou ler à exaustão, mas que parte no início da Revolução Industrial, um planeamento que é meramente empírico, heurístico, intuitivo, que eventualmente não apresenta uma metodologia muito, digamos, muito tecnológica, muito técnica, mas que logo começam a aparecer abordagens mais científicas, como o controle de tempos, uma sequenciação feita pela engenharia e por aí adiante. Depois há a época do MRP, que é a explosão da necessidade de materiais, basicamente faça uma carteira de encomendas, vamos considerar todos os materiais necessários para a produção dessa carteira de encomendas. Obviamente compreendemos que, sendo uma carteira de encomendas que pode conter vários produtos acabados, estes produtos acabados, cada um deles poderá necessitar de uma quantidade bastante grande de matérias-primas ou de produtos intermédios para a sua finalização. Bom, de facto, esta explosão nas necessidades face a uma carteira de encomendas, necessidades de matérias-primas, de produtos intermédios, face a uma carteira de encomendas, já assumia algum tipo de complexidade. Ao ponto de, em muitos casos, ainda era feita manualmente, mas rapidamente passou a ser feita por computadores. Isto complica-se ainda mais com o MRP2, apesar do nome ser semelhante. A natureza desta metodologia já não é a mesma. Ela expande o MRP inicial para considerar e incorporar o conceito de capacidade dos recursos de produção, enquanto que o MRP não considerava que os recursos de produção tinham capacidades limitadas. Este MRP2 já vai situar as produções no tempo, por forma a responder nos prazos da carteira de encomendas. Mas para fazer isto, vai considerar as capacidades de produção de cada recurso. É claro que estes MRP2 foram incorporados
ou funcionaram isoladamente como uma ferramenta informática, portanto, autónoma, ou mais tarde acabaram por ser incorporados nos ERPs, essencialmente na década de 90, entre 80 e 90, e estes ERPs encontram inclusivamente algumas outras características que ajudam à programação de produção. Já as vamos ver a seguir, e elas são importantes, mas também rapidamente se percebeu que única e exclusivamente uma metodologia como a MRP2 não era suficiente para fazer um planeamento que fosse suficientemente maleável e que fosse otimizado. O MRP2 de facto planeia, de facto encaixa as coisas no tempo, de facto considera as capacidades limitadas de produção, mas não otimiza. E rapidamente apareceram os sistemas APS, Advanced Planning and Scheduling, que também inicialmente funcionaram como ferramentas autónomas, adicionais ao MRP2, e mais tarde começaram a ser incorporadas, ou pelo menos a ser feita a integração com os sistemas MRP, perdão, com os sistemas ERP e com os MRPs existentes. Claro que na era digital, nesta indústria 4.0, estes sistemas APS, que já são capazes de produzir otimização, que são capazes de considerar todos os constrangimentos, começam depois a beneficiar de algumas características dos desenvolvimentos tecnológicos, como seja, por exemplo, a terem dados em tempo real, vindos daquilo que é a internet das coisas ou a interligação para simples recolha de dados na fábrica, nos recursos produtivos. Beneficiam também da inteligência artificial, por exemplo, no que respeita à otimização, a otimização do programa de produção, quer no tempo, quer na sequenciação, mas também beneficiam de uma certa aprendizagem que é possível fazer, nomeadamente pelo feedback que recebem dos planeamentos que vão sendo feitos, das alterações, da flexibilidade desses planeamentos e, portanto, eles podem ir processando todos esses dados históricos de forma a encontrar melhores maneiras de planear, de sequenciar e de gerir exatamente essa produção. Outra coisa que também é muito importante, o cloud computing. O que é o cloud computing? A computação na nuvem. De facto, estes algoritmos APS são algoritmos bastante pesados. Nós, na época do MRP, estávamos habituados a correr um MRP2, no caso do MRP2, um MRP2, por exemplo, uma vez por semana, quando muito. Estes APS, estes algoritmos APS, são algoritmos que eles fazem ou podem fazer planeamentos parciais, estarem permanentemente a correr e estarem permanentemente a receber dados. Claro que isto ocupa muita capacidade de computação. E esta capacidade de computação muitas vezes não existe quando temos as instalações, as infraestruturas informáticas dentro da própria fábrica ou no centro de dados da empresa, mas é rapidamente escalável quando temos estes algoritmos a correr na nuvem. Porquê? Porque a nuvem é bastante mais maleável neste aspecto e, portanto, rapidamente se compra mais capacidade de computação e, portanto, rapidamente se introduzem com facilidade novas potencialidades nos algoritmos APS. Temos aqui um resumo das metodologias com alguns nomes. Uma das metodologias que eu não falei é a tecnologia Just-in-Time. Não é propriamente uma metodologia. Ou a metodologia Kanban tem aplicações específicas, são muito usadas em certas áreas da indústria, não se enquadram naquilo que é o que eu estive a dizer sobre estas metodologias, mas de qualquer modo também não as vamos neste momento. Portanto, não vamos olhar para elas com muito detalhe, porque é absolutamente impossível num webinar desta natureza. Vamos, isso sim, olhar para o que é o Agendamento Avançado de Produção, ou APS, como eu estava a chamar-lhe. E o Agendamento Avançado de Produção é um processo
que determina ou planeia essencialmente o quando, ou seja, está a fazer um agendamento ao nível de cada um dos meios de produção, durante a linha de produção, na fábrica, no intercruzamento de vários níveis de produção, ou seja, na produção de produtos intermédios, de submontagens, portanto, determina o quando. Com que objetivo? Com o de maximizar a eficiência produtiva. Enquanto são minimizados os custos, obviamente, e estes custos muitas vezes são de subocupação da própria cadeia produtiva, mas podem ser por excessos ou por entradas e saídas de estoque desequilibradas. Isto é, uma fábrica nunca funciona bem quando produz excesso de estoque, quer dizer, estoque que não é necessário, ou quando, a meio de uma produção, lhe faltam matérias-primas ou lhe faltam submontagens. Portanto, o objetivo deste APS, deste agendamento avançado de produção, é efetivamente minimizar estes erros, minimizar estes custos, minimizar estas falhas que podem ocorrer ao longo da produção, maximizando a eficiência. Os algoritmos APS já não são muito recentes, portanto, eles têm origem no início deste século. De qualquer modo, eles têm sofrido sempre grandes evoluções. E é aquela observação que eu já tinha feito atrás, que basicamente estas ferramentas andam ligadas aos desenvolvimentos tecnológicos que vão ocorrendo na área da informática, na área da computação, e tudo aquilo que está à volta disto. Quando falamos de robôs, podemos não estar a falar apenas da própria área informática, mas também das próprias mecânicas, da forma como eles são construídos, da forma como alguma ergonomia vai sendo posta nos robôs. Mas poderíamos falar de comunicações, poderíamos falar de vários outros campos. Os algoritmos APS, apesar de serem o estado da arte, eles têm incorporado muitas destas tecnologias. É também essencial perceber que estes planeamentos são planeamentos são incorporados em softwares maiores, em softwares de gestão maiores, e tipicamente naquilo que são os ERPs. Os ERPs, ou seja, o planeamento de recursos da empresa, são sistemas de gestão praticamente omnipresentes, universais, são padronizados neste momento. Eles, de facto, procuram gerir toda a empresa, centralizando o registro dos dados relevantes, aqueles que se podem usar no futuro e que são o histórico que a empresa tem que guardar, suportam a automatização de processos nas várias áreas, como isto são módulos presentes em qualquer ERP, as finanças, a contabilidade, a fiscalidade, os recursos humanos, as vendas, as compras, o planeamento de produção, a própria gestão e controle de produção, a cadeia logística, a prestação de serviços, enfim, as várias áreas de que uma empresa é feita e, portanto, não parece muito descabido que o próprio planeamento de produção esteja também integrado no ERP. Os princípios do ERP, de facto, até beneficiam isso, porque o ERP tem como objetivo primeiro, não quer dizer que todos os ERPs o consigam fazer na perfeição, e haverá uns mais fortes numas áreas, outros mais fortes noutras, mas tem como primeiro objetivo a automação de processos, isto é, processos que antes poderiam estar dispersos, poderiam ser trabalhosos, torná-los mais simples. Depois, tem como objetivo haver um fluxo único de informação. O princípio é os dados na empresa entram-se uma única vez e são usados em todos os lugares em que forem necessários. Obviamente não faria sentido um vendedor registrar uma encomenda de cliente num sistema e a seguir ter que transferir essa informação para um outro sistema que a produção usa. E, portanto, o ERP o que faz é isto, segue o princípio de que há um único lugar onde se entra a informação e essa informação fica disponível para toda a empresa.
Por outro lado, tenho também como princípio que a empresa toda ela irá funcionar como uma engrenagem. Cada setor alimenta os restantes setores com as suas informações. E depois, cada vez mais, os dados são disponíveis em tempo real. Isto cada vez mais, mas desde sempre, porque tirando alguns casos em que de facto o registro de informação não é feito no momento em que os factos ocorrem, todos nós sabemos que, por exemplo, uma compra pode ser registada bastante depois de termos a mercadoria na nossa posse, porque eventualmente só vamos registrar quando necessitamos dela registada contabilisticamente ou quando necessitamos de movimentar as mercadorias em estoque. Mas de qualquer modo, o ERP é uma ferramenta que disponibiliza no momento em que se entrou uma informação no sistema, ele está disponível para todas as outras áreas da empresa em tempo real. E isto, obviamente, é essencial para alimentar um sistema de planeamento de produção. Portanto, o ERP, vemos aqui uma imagem de alguns módulos que um ERP pode ter. O ERP o que faz é agregar as várias áreas da empresa em módulos correspondentes, mas que partilham entre si as informações, toda a informação registada, todo o histórico, e, portanto, uma encomenda registada num dado momento pode imediatamente ser transmitida à produção, ser transmitida às compras. O planeamento de produção pode ser transmitido rapidamente às compras para que seja feito, portanto, o stock, o planeamento de stock e por aí adiante. E isto tipicamente é o que faz um ERP. Mas os ERPs modernos incorporam módulos avançados para o planeamento e gestão de produção, como disse, nomeadamente módulos podem ser os APS, mas mais do que isso, eles apresentam também ligações externas que podem integrar outros sistemas, informações vindas de outros sistemas, a recolha de dados da própria fábrica, por exemplo, os sistemas SCADA, as PLCs. PLCs são os controladores automáticos de maquinaria, de equipamento. SCADA, que é a recolha de dados dentro da própria fábrica, em tempo real, por sensores. Tudo isto pode ser integrado no ERP ou, pelo menos, existindo aplicações mais especializadas para fazer esta recolha e este registro, está disponível para que o ERP use. Há, portanto, aqui um princípio que é o de centralização de toda a informação. Isto é absolutamente fantástico porque houve épocas em que toda esta informação não estaria universalmente acessível e, portanto, era difícil o seu processamento. Então, e que desenvolvimentos tecnológicos emergentes são estes que estão a empurrar o planeamento de produção sob um ponto de vista do seu desenvolvimento? Estes desenvolvimentos tecnológicos, nós vamos vê-los, não todos, mas alguns em pormenor. Mas lembremos que, com todo este aumento da funcionalidade e da capacidade dos ERPs, também o próprio ERP acaba por ser um consumidor de recursos de computação e de armazenamento de dados. Isto é, se o ERP necessita de processar todas as áreas da empresa, se o faz em tempo real, se recolhe e armazena dados vindos de todas as áreas, começa também ele, também o ERP, a ser um consumidor de recursos de computação. E é evidente que essa necessidade se justifica pela complexidade e abrangência dos sistemas ERP, mas também pela eficiência com que depois criam produtividade. Algumas das tecnologias emergentes, uma listinha muito rápida: computação e mobilidade. Isto é mais do que óbvio, nós hoje temos na nossa mão um smartphone. O smartphone é algo que apresenta uma capacidade de computação e de armazenamento, por exemplo, muito superior a qualquer computador embarcado num Space Shuttle. Talvez não tenhamos a consciência disso, mas estamos numa escala de 1 para 1 milhão. Ou seja, o nosso smartphone
tem uma capacidade 1 milhão de vezes maior em termos de velocidade de computação do que o computador que fazia a navegação do Space Shuttle. Depois temos a computação em nuvem, o cloud computing. Porque é que isto é importante? É importante porque não é propriamente uma tecnologia emergente, mas é uma tecnologia que se generalizou. Generalizou-se e a um ponto em que, de facto, os custos baixaram muito e, portanto, recorre-se cada vez mais à computação em nuvem. Depois há um campo que eu aqui apenas referi como Internet das Coisas, Internet of Things, designada geralmente por IoT. Todos nós hoje no telemóvel conseguimos ver se a nossa máquina de lavar em casa já terminou ou não a lavagem. Temos monitorização do frigorífico, do telemóvel, conseguimos eventualmente mudar os canais da televisão, e isto é a internet das coisas. Acender e apagar luzes, ligar e desligar alarmes, tudo isso. Existe uma outra internet das coisas que nos é proporcionada precisamente pela internet, pela forma como a internet se divulgou, se espalhou, está em todo lado, que é a internet das coisas industriais. Bom, não há uma grande diferença. De facto, hoje muitos equipamentos industriais contêm interfaces, contêm a capacidade de dialogar com aplicações, pequenas aplicações, que podem estar no smartphone, podem estar num tablet, ou podem estar, enfim, num computador, num qualquer computador, mais do que isso, podem interagir entre si. E esta é que é a grande potencialidade da internet das coisas, aplicada à área industrial. Hoje uma máquina pode dizer: eu preciso de óleo, vou parar. Pode dizer: eu consumi o X consumível e, portanto, necessito de uma manutenção. Pode disparar alarmes, pode, de facto, identificar onde está um encravamento, uma deficiência, uma qualquer avaria, e pode comunicar isto quer a computadores que estejam a ser monitorizados, quer a outros equipamentos, ajustando velocidades dos outros equipamentos, dialogando com eles, e, de alguma maneira, alterando aquilo que seria a sua função designada pelo planeamento, por exemplo, ou pelo programa que estão a cumprir. E, portanto, aqui já percebemos que, de facto, é de extrema importância esta tecnologia emergente. Temos depois uma tecnologia, esta sim é mesmo emergente, o blockchain. O blockchain não é mais do que uma espécie de uma base de dados distribuída, mas está a ser usada, por exemplo, para fazer o registro. A validação é a própria natureza das criptomoedas, e já vamos ver um bocadinho mais sobre isto. Temos depois a tecnologia da inteligência artificial. Nós falamos em inteligência artificial de uma forma genérica, mas não existe uma inteligência artificial. Existem várias inteligências artificiais. Isto que nós designamos por inteligência artificial é mais um ramo da computação, mas que inclui, de facto, várias áreas completamente diferentes, algoritmos diferentes, teorias diferentes, sobre esta capa, sobre este nome, mas em quase todos os casos eles têm aplicação direta na indústria. Já citei por exemplo, a otimização, mas há muitos outros. Por exemplo, a existência a falta de necessidade de manuais nas próprias máquinas, uma vez que podem existir chatbots que vão respondendo às dúvidas do utilizador. Isto acontece cada vez mais. Temos depois inúmeros outros campos. Há um que eu não vou falar, a robótica cooperante. A robótica já não é algo novo. A robótica está aplicada na indústria já há algumas décadas e cada vez mais. Por exemplo, a indústria automóvel usa há muito tempo. Mas aquilo que é a robótica cooperante é absolutamente emergente. Isto é o quê? Bom, é uma aplicação mista de duas coisas. Por um lado,
a própria internet das coisas. E, por outro lado, da inteligência artificial. A robótica cooperante é capaz de saber onde estão os outros robôs próximos, é capaz de cooperar com eles de forma quase autónoma, automática, inteligente, otimizada. Portanto, é um robô que não funciona sozinho por si próprio, cumprindo o seu programa, mas que dialoga com os robôs que lhe estão próximos, que se ajusta no seu comportamento, ou que se ajusta na sua velocidade, ou que se ajusta numa quantidade de outros fatores àquilo que está a acontecer com os seus robôs, com os seus vizinhos, digamos assim. Eu não vou desenvolver muito este tema, porque este tema não diz diretamente respeito à questão do planeamento, mas é bom que este tema, enfim, seja mais uma daquelas tecnologias emergentes, que poderia aqui citar bastantes mais. Vamos agora ver cada uma delas. Computação de mobilidade, ninguém tem dúvida disto hoje. Qualquer aplicação pode estar num dispositivo móvel, o dispositivo móvel pode estar na rua, pode estar dentro da fábrica, pode estar numa quantidade muito diferente de lugares. Pode ser usado no controle de qualidade, nos armazéns, na manutenção, nos centros logísticos, na distribuição, nos laboratórios e, portanto, estes aparelhos não são aparelhos que funcionam sozinhos, eles funcionam em ligação permanente aos ERPs, aos sistemas de gestão, às informações que as próprias máquinas ou equipamentos vão dando e, portanto, podem dialogar. E a informação em tempo real. É mais do que evidente que, ao poderem dialogar, podem também ter informação em tempo real. Depois, sobre a computação em nuvem. A computação em nuvem, com um uso crescente, tem enormes benefícios e traz enormes benefícios para o planeamento da gestão de produção, dos quais o menos importante não é o facto de disponibilizar uma grande capacidade computacional nos momentos em que ela é necessária. De facto, ela está lá disponível, pode ser comprada e pode ser usada. Mas há outros benefícios. Os benefícios para a empresa, normalmente, podem se elencar em meia dúzia deles. Eu julgo que o PowerPoint fechou. Vamos lá ver se consigo abrir de novo. Muito bem, pronto. Então, os benefícios mais óbvios são a empresa pode se concentrar no seu core business, naquilo que sabe fazer, naquilo que sabe fazer bem. Não ter que se concentrar em infraestruturas informáticas, em ter equipas informáticas a fazer desenvolvimentos, a fazer manutenções. A computação na nuvem liberta a empresa desta necessidade. Por outro lado, há uma redução de custos. Porquê? Porque havendo capacidade de computação partilhada ou capacidade de armazenamento partilhada, consegue-se menores custos e consegue-se essencialmente a escalabilidade e a flexibilidade. Isto é, a empresa pode comprar mais no momento em que necessita e pode, em qualquer momento, deixar de usar quando não necessitar. Portanto, isto aumenta enormemente a flexibilidade. Por outro lado, a questão da segurança dos dados. Normalmente, quem providencia, quem vende a computação em nuvem, tem uma equipa, tem métodos, metodologias, tem software, tem equipamentos que asseguram, que criam uma segurança de dados. Ninguém mais tem que se preocupar com backups. Possivelmente a preocupação com ataques informáticos vai ser muito menor. Possivelmente haverá menos preocupação naquilo que tem a ver com segurança. Depois a questão da acessibilidade. Porquê? Porque a computação em nuvem proporciona-nos o acesso a aplicações e a dados a partir de qualquer lugar, em qualquer momento. Existe alta disponibilidade. A alta disponibilidade é extremamente importante para certas indústrias, não será tanto para outras, mas é muito importante que no momento em que os dados sejam necessários ou no momento em que seja necessário guardar dados, o sistema informático esteja a responder, coisa que geralmente é difícil de garantir quando temos recursos, infraestruturas locais.
aquilo que se chama on-premise. Não quer dizer que eles não possam existir, mas cada vez mais as empresas, naquilo que é fundamental, utilizam a computação em nuvem. Depois há a questão da agilidade, de facilmente se instalar um novo servidor, uma nova servidor, neste caso virtual, uma nova aplicação como serviço, tudo isso. E depois a questão da computação colaborativa, que é uma área, enfim, se calhar menos conhecida, mas na computação em nuvem nós podemos ter várias empresas a trabalhar sobre uma mesma aplicação, o mesmo conjunto de dados que está a aprender com aquilo que vai acontecendo nas várias empresas. Não há aqui a perda da privacidade de dados, o que há é o aproveitamento desses dados para as aplicações, para os sistemas responderem melhor perante aquilo que são as necessidades históricas dessas empresas. A computação em nuvem também tem vários modelos e importa, enfim, citá-los de uma maneira bastante rápida. Infraestrutura como um serviço é quando a empresa simplesmente compra uma máquina virtual. Depois, a responsabilidade da própria empresa de fazer a instalação de sistema operativo, de fazer a instalação de bases de dados, de aplicações, etc., funciona como se fosse um servidor na sua própria rede. Depois temos a plataforma como um serviço. Neste caso, a empresa o que compra não é só um servidor virtual, é um servidor que tem certas características. Já lá tem um sistema operativo, é capaz de ter bases de dados, é capaz de responder a calendarizações de processos. E, portanto, tudo isto fica do lado do fornecedor e a empresa compra isto como um serviço. Terá a seu cargo simplesmente o tratar e administrar as aplicações que lá quiser pôr. Depois há o modelo do software como um serviço. O software como um serviço é talvez aquele que é mais simples de aplicar por empresas que não têm estrutura interna ou que não querem ter a estrutura interna de suporte informático. Porquê? Porque aquilo que contratam é já o conjunto completo do servidor virtual, dos sistemas operativos, dos sistemas de base, com um software específico, ou um conjunto específico de software que vão usar. E, portanto, não tem que se preocupar com atualizações, não tem que se preocupar com qualquer tipo de manutenção ao sistema ou de segurança de dados, porque, neste caso, estão apenas a comprar o uso de um software que já é fornecido como um serviço completo. Olhamos agora para a internet das coisas, do que já falámos um pouquinho. Refere-se à interligação digital de objetos cotidianos através da internet, mas mais importante ainda é quando falamos da internet das coisas, a internet industrial das coisas, ou das coisas industriais. Neste caso, aquilo que nós temos é uma interconexão digital das máquinas, dos equipamentos, dos sistemas de produção, que permitem o diálogo entre equipamentos, entre máquinas, um diálogo que pode ser autónomo ou não, mas permite também, de uma forma facilitada, a recolha de dados, e em tempo real, obviamente, de todos estes equipamentos, conhecendo o seu estado, conhecendo as necessidades de manutenção, fazendo o seu controle, inclusivamente, e depois isto só a imaginação dos engenheiros é que é o limite, porque esta interconexão pode até permitir que os equipamentos eles próprios se sincronizem, eles próprios dialoguem entre si, eles próprios recorram a uma aplicação central que os orquestre, que os sincronize, e, portanto, tudo isto são questões que podem ser exploradas de várias maneiras. Quanto à questão do blockchain, que é uma das tecnologias que eu disse que é emergente, o blockchain é uma espécie de uma base de dados distribuída, como disse. De facto, é uma base de dados distribuída, ela não tem existência
num único equipamento, ela não tem existência num nó de rede, ela tem existência em vários nós de uma rede, nós que são eventualmente anónimos, noutros casos não, mas aquilo que se passa é que por cada transação que se pretende registar, todos os nós na rede acabam por ter conhecimento dela, dessa transação. Um nó ou vários nós estão a produzir blocos de dados que vão acumulando. E é o coletivo dos nós que depois aprova um dado bloco. Ou seja, diz que o nó X tem um bloco que é válido e que, portanto, vai ser aceito como um bloco na cadeia que constitui a base de dados. O que há aqui? Há essencialmente uma descentralização. Deixa de ser necessário um equipamento poderoso para fazer registro de dados históricos, por exemplo. Há depois uma impossibilidade de alteração, porque o blockchain usa criptografia e quando um bloco é aprovado, ou seja, ele é fechado, não pode nenhuma informação ser adicionada e há uma criptografia que de facto funciona como uma fechadura. Nunca mais aquele bloco, nunca mais aqueles dados poderão vir a ser no futuro alterados. Essa criptografia funciona como uma garantia de que aqueles dados são dados válidos, credíveis e que foram validados pela rede. Não foram validados por um único ponto de processamento, foram validados, isso sim, por toda a rede, porque é esse o mecanismo de validação no blockchain. Depois há uma transparência, porque todos os nós da rede participam nesta validação e têm conhecimento destes blocos que vão sendo fechados. Portanto, garante uma enorme confiança. E depois há a descentralização, que é muito importante para um aspecto que é a segurança. Não só a criptografia garante a segurança, mas como a replicação dos vários blocos em vários nós da rede participante garante que não há um único ponto de falha que possa destruir informação. Porque seria absolutamente improvável que todos os nós da rede de repente falhassem relativamente ao armazenamento de um dado bloco. Podem perguntar, para que é que isto serve? Bom, os usos atuais. Os usos atuais são para a criptomoeda. E foi para este fim que a tecnologia foi pensada inicialmente. Também para transações financeiras seguras. Mas basicamente o que isto permite é ter uma base de dados credível, uma base de dados que não é alterada a posteriori, que pode registrar transações de uma forma segura, vamos dizer quase como se fosse um registro notarial, e que pode ter várias aplicações. Uma das aplicações é na rastreabilidade de produtos. Quer dizer, os vários parceiros com que nós lidamos na indústria, na compra, na subcontratação, na produção de subassemblies, enfim, todos eles podem ir produzindo dados que não são dados abertos a toda a rede internet, são dados abertos àquela rede de parceiros, e portanto é um blockchain que funciona nesse âmbito, mas que vai criar um registro fidedigno de tudo o que for sendo registado relativamente às transações de produtos entre nós e a supply chain. E, portanto, isso constitui um registro de rastreabilidade de produto que é fiável. O mesmo para o controle de qualidade. O controle de qualidade muitas vezes não é feito internamente, é feito recorrendo a consultores externos, a laboratórios externos, eventualmente é feito a vários níveis de produção, é feito a vários fornecedores, suppliers, e, portanto, existe aqui digamos, um ambiente semelhante de relacionamento entre várias entidades que, através do blockchain, podem construir uma base de dados de controle de qualidade. A mesma coisa em relação ao mero comércio, ou seja, as transações comerciais na supply chain. Também como forma de registro das transações eletrónicas, transações fiscais eletrónicas.
é um uso potencial. Mas há inúmeros outros. Por exemplo, a contratação, a pura contratação, a simples contratação. Uma encomenda constitui um contrato. O registro de contratação com a nossa supply chain ou da contratação dos nossos clientes relativamente a nós pode ser feita com toda a facilidade e segurança adicional, digamos assim, neste caso, através do uso da tecnologia de blockchain. E isto vai ter um impacto muito significativo nos próximos tempos. E depois a inteligência artificial. A inteligência artificial, todos nós pensamos que sabemos o que é, mas eventualmente não sabemos. De facto, é uma área vasta, pouco definida. É um ramo da ciência da computação que tem como intenção, eu pus ali pretendo criar, mas tem como intenção criar sistemas capazes de simular certas capacidades da inteligência humana. Como objetivos, quais são essas capacidades? Uma delas é óbvia, é de aprender. Aprender com os dados, aprender com o passado, aprender com o histórico. A segunda é de raciocinar. Isto é extremamente difícil de definir. O que é raciocinar? O raciocinar pode ser tirar conclusões de um conjunto de dados. Essas conclusões podem ter razões lógicas, podem ter razões afetivas, emocionais. Tudo isto é raciocinar. Raciocinar pode ser pura e simplesmente aplicar leis de lógica. E isso já qualquer sistema informático faz. Depois tem como objetivo ser capaz de decidir. E decidir é o quê? Decidir é entre várias opções escolher uma de uma forma fundamentada. E seja, talvez este seja o campo em que há mais aplicações, mas ao mesmo tempo mais variabilidade na forma como se aplica. Depois a questão de resolver problemas. Face a uma situação inesperada, face a algo que surge fora do esperado, o que é que se faz? Por outro lado, face a questões que são complicadas para decidir, como se simplificam, como se estabelece a relação entre os vários dados que temos do problema para encontrarmos uma solução. E depois é absolutamente fundamental comunicar, usar uma linguagem natural. Uma linguagem natural é aquela que contém em si própria as suas regras e depois pode ser falada por múltiplos indivíduos. Quando falamos de indivíduos, falamos de entidades. Quando falamos de entidades, não falamos só dos indivíduos, falamos de entidades que podem ser entidades digitais. Bom, e as aplicações? As aplicações são múltiplas, mas de facto aqui temos algumas pistas. Na computação tradicional, o programa define passo a passo, de forma algorítmica e fixa, as instruções para executar uma tarefa específica. No caso da computação com inteligência artificial, nós estamos a falar de algoritmos genéricos. Eles não pretendem resolver uma tarefa específica. Eles são genéricos, são capazes de produzir de forma expedita um certo tipo de resultados. Por exemplo, algoritmos que produzem otimizações. As otimizações são uma coisa que se pode fazer de várias maneiras, mas quase sempre com métodos matemáticos, e, portanto, o algoritmo de inteligência artificial para uma otimização é um algoritmo genérico. Depois, em função dos dados que lhe são aplicados, ele fará as otimizações que entender, dados e regras. Outro caso, identificação de padrões. Identificar padrões numa imagem, num vídeo, seja a imagem de uma fotografia, seja um desenho, enfim, é sempre identificar um padrão. Tem as suas características próprias, cada um destes meios, mas o algoritmo em si é um algoritmo genérico, capaz de identificar padrões. E a identificação de padrões serve para quê? Por exemplo, factos que são repetitivos em períodos de tempo, em sequências temporais. O caso dos incêndios, que ocorrem sempre numa dada época, ocorrem sempre que as temperaturas sobem acima de um dado limiar, mas também no reconhecimento facial, por exemplo, aquilo que é reconhecido são padrões, são organizações da face, e as medidas dessa organização.
Depois, na detecção de tendências, isto são meros exemplos. Na extração de regras, na classificação de dados, estamos aqui a falar de grandes volumes de dados, aquilo que se chama Big Data. Portanto, esta classificação de dados muitas vezes é feita por agrupamento, por clusterização. Esta clusterização pode ser hierárquica, mas, portanto, os algoritmos não querem saber quais são os dados que lá estão. Eles vão classificá-los, vão separá-los, vão agrupá-los, vão criar classes com aqueles dados de uma forma absolutamente genérica. Depois, o aproveitamento disso é que a nós nos parece muito inteligente, mas geralmente não é a inteligência artificial que faz. E depois a aprendizagem, que é absolutamente essencial. O que é a aprendizagem? A aprendizagem é termos um algoritmo deste genérico que de facto não tem sempre o mesmo comportamento. Ele aprende conforme os dados que lhe foram fornecidos como dados de treino. E, portanto, vai ter um comportamento diferente conforme o treino que recebeu. Tenho um exemplo em baixo, por exemplo, o sistema dispõe de algoritmos genéricos capazes de processar dados de aprendizagem, que estabelecem e ou modificam o resultado de processamentos futuros. Obviamente, o mesmo algoritmo, conforme os dados de treinamento que recebeu, pode ter comportamentos futuros diferentes. Um pouco como as pessoas. Se aprenderam inglês, falam inglês. Se aprenderam francês, falam francês. E, portanto, depende de que dados é que foram fornecidos para a aprendizagem. Estas características estão aqui resumidas de uma forma muito breve. A algoritmia tradicional e os algoritmos de inteligência artificial diferem em relação a muitas outras coisas que não estão aqui, mas que estão resumidas. Desde os seus objetivos, que tipo de dados são alimentados a estes algoritmos, se aprendem ou não, a questão da flexibilidade, os algoritmos são flexíveis ou não. Na algoritmia tradicional eles não são, eles resolvem um único problema específico, enquanto que na inteligência artificial eles são genéricos e, portanto, são flexíveis. Depois, a complexidade é geralmente muito mais simples na algoritmia tradicional. Os algoritmos da inteligência artificial, sendo genéricos, têm que ser bastante mais complexos, no sentido de poderem resolver um maior leque de problemas. E depois temos que olhar como é que se fazem estes algoritmos genéricos. Bom, usam-se processos que são absolutamente conhecidos na maioria dos casos, noutros casos foram desenvolvidos especificamente para a inteligência artificial. Muitos dos métodos da inteligência artificial são de natureza estatística e probabilística. E, portanto, estamos aqui num campo que é um tratamento matemático, não digo tradicional, mas quase tradicional. Depois, muitos baseiam-se em lógicas de otimização. A lógica de a otimização em si é um objetivo, mas as lógicas de otimização não necessitam de ser lógicas específicas, podem ser lógicas mais genéricas. É tradicional, por exemplo, o problema do caixeiro viajante. Qual é o trajeto mínimo para o caixeiro viajante percorrer N cidades? De facto, aqui há uma otimização e a lógica de otimização aplicada para resolver este problema poderia ser variada, poderia ser. Então, vamos desenhar todas as rotas uma por uma e depois veremos qual é a mais curta ou a mais rápida. Obviamente, se estivermos a falar de trajetos com milhares de localizações, isto torna-se impossível, porque o número de combinações é astronómico. E, portanto, é nestes problemas mais complexos que depois a inteligência artificial pode entrar. Depois há toda a questão da identificação e geração de padrões. Eu falo em identificação e geração porque se inicialmente a inteligência artificial identificava padrões, padrões são séries repetitivas, são organizações espaciais que se repetem, algo que se repete. Agora também já falamos em geração. Geração de que maneira? Por exemplo, na geração de vídeo ou na geração de imagem. A inteligência artificial já consegue fazer a geração de imagem, e ao fazer a geração de imagem ela não está mais do que a aproveitar padrões conhecidos e a reproduzi-los de uma forma nova, digamos assim. Depois há os métodos interativos e recursivos.
iterativos são aqueles que vão fazendo tentativas. Os recursivos são aqueles que se definem a si próprio. Um método que se define a si próprio. É muito típico para definir as metodologias recursivas, explicar como se calcula um fatorial. O fatorial é uma operação matemática em que cada número n, cada resultado para o número n é obtido multiplicando pelo anterior. Por exemplo, o anterior, vamos supor, qual é o 9 fatorial? É 9 vezes 8, mas 8 fatorial. E qual é o 8 fatorial? É 8 vezes 7 fatorial. E o 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial. Portanto, necessitamos de definir isto apenas uma vez e dizer o que está atrás é a mesma coisa. E, portanto, o algoritmo vai fazer o cálculo até onde tem um marco de paragem. Depois, os métodos geridos de tentativa e erro. O que é estes geridos? Os geridos é a tentativa e erro pode ser aleatória. Quer dizer, nós podemos fazer tentativas aleatórias, heurísticas, com base na nossa experiência, sem método. Estes não, estes são tentativa e erro, mas com um método, com um objetivo e com uma avaliação de resultados. E essa avaliação de resultados valoriza esses resultados de forma a escolher um. Depois também há a identificação estatística de tendências, a mera aplicação de métodos estatísticos conhecidos, como regressão linear ou outros do mesmo género. Depois, o tratamento de grandes volumes de dados. A inteligência artificial pode fazê-los quando os métodos tradicionais não podem. E porquê? Por várias capacidades. Uma delas é de não necessitarem tratar cada dado como uma entidade independente, mas sim tratar esses dados em batches, escolhendo apenas os dados representativos através de um pré-processamento e no final tirar um resultado que não é diretamente o resultado de cada um dos dados, é o resultado daqueles que foram escolhidos para esse tratamento. Depois, há a questão da clusterização e hierarquização de dados. Esta clusterização, vamos dizer que é uma classificação. A inteligência artificial, ou no âmbito da inteligência artificial, desenvolveram-se algoritmos que permitem, de uma forma expedita, fazer o agrupamento de dados semelhantes e ignorar cada um dos dados individualmente, conhecer o volume de dados que se enquadram naquele cluster e usar este conhecimento como se, de facto, estivéssemos a usar cada um dos dados. Ora, isto, como se consegue perceber, permite o tratamento de enormes volumes de dados de uma forma relativamente mais simplificada, mais rápida e com menos necessidade de computação. Tenho aqui uma lista de alguns algoritmos da IA, apenas para referir os nomes. Por exemplo, a regressão linear, algoritmos genéticos, são algoritmos que usam uma espécie de conhecimento da biologia para produzir uma otimização. Como? Olha, vamos tentar algumas soluções, vamos ver qual é a melhor e esta melhor vamos introduzir mutações, ou seja, vamos buscar algumas das variantes que não eram tão boas, mas vamos ver se, misturando, conseguimos uma nova geração de soluções que tenha alguma melhor do que a anterior. E, portanto, isto pode-se fazer uma sucessão de vezes, em vez de estarmos a testar todas as soluções possíveis, testamos apenas algumas e vamos gerando novas gerações, tentando sempre melhorar e escolhendo sempre a melhor. E, ao escolher sempre a melhor, idealmente, encontraremos uma solução que não é a solução ótima, mas está muito próxima da ótima. Depois, as redes neuronais, ouvimos falar muito de redes neuronais, elas têm a ver com a aprendizagem, elas estão representadas aqui ao lado. O perceptron é o elemento elementar, desculpem-me de facto a redundância, mas é o elemento base para a criação de uma rede neuronal. Uma rede neuronal não é mais do que ligar vários perceptrons em sequência e numa dada geometria. O que é que o perceptron faz? O que é que uma rede neuronal faz? A rede neuronal tem parâmetros para cada uma das entradas. Ou seja, vamos supor que uma entrada tem um valor numérico
essa entrada vai ser multiplicada por um fator de peso, mas esses fatores de peso vão sendo ajustados ao longo do tempo, por forma a que a saída da rede neuronal seja tão próxima do pretendido quanto possível. Peço. Portanto, estamos aqui a conseguir, estamos aqui a conseguir uma otimização da aprendizagem, digamos assim. Mas há vários outros algoritmos, alguns deles bastante complexos. Não vou entrar aqui em pormenor em nenhum deles, porque de facto não valerá a pena. Em que é que se aplica a inteligência artificial? Isto são apenas alguns exemplos. Detecção ou reprodução de padrões. Já vimos. Na otimização, na análise preditiva, tanto a otimização como a análise preditiva, peço perdão, são extremamente importantes no caso do planeamento de produção. Mas para o processamento de dados em tempo real também, e para o processamento de linguagens naturais. Vamos agora olhar para o futuro da gestão de produção. Todas estas tecnologias são tecnologias que contribuem, de algum modo, para o desenvolvimento dos ERPs, para o desenvolvimento das ferramentas e, portanto, quando integradas, oferecem um conjunto poderoso que permite otimizar processos, aumentar a eficiência, impulsionar a inovação. Casos de aplicação, enfim, neste momento já bastante usadas. Por exemplo, na previsão da procura, na otimização de rotas, na manutenção preditiva, isto é, manutenção dos equipamentos antes deles necessitarem, por exemplo, no controle de qualidade. Na monitorização em tempo real, nos acessos remotos para manutenção, por exemplo, ou para controle, na coleta de dados, na interação com os próprios ERPs, portanto, por exemplo, interações móveis feitas por serviços técnicos, ou, por exemplo, na distribuição. O blockchain permite ainda melhorar a rastreabilidade, os contratos inteligentes, garantir a impossibilidade de alteração do histórico e, portanto, gera um histórico seguro. O caso da computação em nuvem vai-nos trazer a escalabilidade, a capacidade de armazenamento seguro de dados e, eventualmente, a colaboração inteligente entre ferramentas diferentes. E, portanto, estamos aqui com um conjunto bastante vasto de resultados esperados da aplicação destas tecnologias. Estão aqui citados alguns, mas há muito mais, e alguns, enfim, serão até mais importantes, apesar de estarem mais longínquos. Estamos a falar de um aumento da eficiência da indústria, da melhoria da qualidade, a redução de custos, decisões mais informadas, maior transparência, porque a rastreabilidade, por exemplo, torna-se algo relativamente mais simples, e uma capacidade de introdução de inovação. Como vemos, todas estas tecnologias têm de facto um impacto enorme, principalmente se forem sendo cada vez mais integradas naquilo que são as ferramentas que nós no dia a dia conseguimos usar. E é isso que se está a passar. Neste momento, os próprios ERPs começam a incorporar muitas destas tecnologias. Vamos olhar, por exemplo, para alguns casos de sucesso e com isto terminamos, porque já vamos com um webinar bastante longo, mas alguns casos de sucesso e são casos com que a Kleinmeet trabalha. Temos aqui 3 casos, foram escolhidos, alguns pela relevância, mas relevância, atualidade, digamos assim, e os outros apenas pela relevância. O caso da tecnologia Pulse, que a CGI de Primavera está a introduzir no seu ERP, basicamente é baseada em, portanto, inteligência artificial, e é constituído por uma tecnologia que vai estar integrada em todo o ERP. Claro que inicialmente
está apenas implementada em algumas áreas, mas que suporta basicamente um conjunto de chats e um conjunto de assistentes. Portanto, o chat é algo que o utilizador vai fazendo perguntas, vai obtendo pistas, vai conseguindo, portanto, insights para o processo que está a executar. E depois, através desse chat, consegue disputar vários assistentes, conseguem gerar relatórios, explorar dados, explorar histórico, conseguem inclusivamente, para aqueles relatórios de exploração financeira, por exemplo, que não existem no sistema, ir aos dados, extrair e apresentar um relatório inexistente anteriormente, porque estes assistentes têm, estão de facto intimamente ligados à estrutura de dados e, portanto, conseguem fazer este tipo de extração por simples instrução do utilizador. É uma tecnologia que eu já vi a funcionar, que já vimos a funcionar. É uma tecnologia que cada vez é mais disponível e mais divulgada. Depois, em termos de aplicações móveis, eu escolhi um caso do Cisdev, que aplica, portanto, isto é uma empresa que disponibiliza algumas aplicações que funcionam em dispositivos móveis, mas têm uma enorme capacidade de ligação e de apresentação de dados do ERP a que estão ligados. Isto é, há aplicações com APIs para muitos ERPs existentes no mercado que levam para a mão da pessoa que está a operar quase toda a informação existente no ERP que pode ser relevante para uma dada funcionalidade, como, por exemplo, serviços técnicos em mobilidade, ou na distribuição, ou na logística. E depois escolhi, portanto, um outro caso, o caso Idonic, dois softwares que estão ligados também a sistemas de identificação ou de recolha de dados. A Idonic tem, por um lado, um software que se chama ID On Time, por outro que se chama ID Access. Tudo isto é uma mesma plataforma, mas de qualquer modo são softwares de controle de tempos e assiduidade e de controle de acessos. Só que eles apresentam já alguma inteligência artificial no uso da biometria. E a biometria é de facto algo que permite enorme segurança e que em certas áreas pode, por exemplo, evitar fraudes. Mas neste caso estamos com aplicações muito ligadas ao ERP, porquê? Porque permite fornecer dados diretamente aos recursos humanos, por exemplo, permite garantir a segurança de instalações, permite fazer custeio industrial por contabilização de tempos e atribuir esse custeio, esses tempos a máquinas, mas também a operadores, de uma forma fácil e sem mais qualquer tipo de operação que não seja apresentar a face, uma impressão digital, uma palma da mão ou a aproximação de um cartão. Enfim, bom, são três exemplos de produtos que estão no mercado, de produtos que se instalam no dia a dia, que estamos a instalar no dia a dia, que incorporam já algumas destas tecnologias que vimos. Muitos outros haverá certamente. E noutra ocasião poderei eventualmente falar sobre alguns outros. Era isto que tinha para vos apresentar hoje. Espero que tenham gostado. Claro, sei que é bastante curto aquilo que se pode dizer num webinar. Muito mais gostaria de ter falado, muito mais profundamente, mas haverá outras ocasiões. Muito obrigado por terem estado neste webinar. Muito obrigado, João, pela sua excelente apresentação. Eu agora pedia a todos que tivessem alguma questão ou alguma dúvida que, se quiserem colocar no chat, sintam-se à vontade, ou então é só ativar então o microfone e podem fazer as vossas questões. Vamos esperar aqui 2, 3 minutinhos para alguma questão que tenham.
se calhar esperar 2 ou 3 minutos, as pessoas saem da sala e eu avanço. Primeiro agradecer ao João Fonseca a apresentação que nos deu, uma excelente palestra e aula, diria, de uma diversidade e de uma profundidade que, tendo em consideração o tempo disponível, que foi como todos nós já percebemos, amplamente ultrapassado, mas que há coisas que não se podem dizer por metade, como se costuma dizer, e, portanto, é importante termos esta noção e esta atenção. A questão que eu gostava de colocar ao João é uma coisa muito simples. Nos dias de hoje, na gestão das empresas de hoje, e porque isto é uma pergunta que se calhar preocupa todo ser humano, na sua opinião, vai ou não a inteligência artificial arrumar com o ser humano dentro das empresas? Esta era uma primeira pergunta mais genérica. E a segunda, um bocadinho mais específica, é de que forma é que a Climebit pode ajudar os seus clientes e os seus potenciais clientes naquilo que é a eficiência e naquilo que é a forma mais eficaz de gerir a sua produção e de gerir a sua manutenção, que muitas das vezes é confundida, mas que são coisas amplamente distintas e muitas das vezes empresas compram softwares de manutenção quando devia ser de gestão de produção e vice-versa. Eram estas as duas questões que eu gostava que o João pudesse abordar. Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, Dr. Ângelo Dias. Em relação à primeira questão, eu deveria dizer, eu não toquei nesse assunto ao longo do webinar, mas deveria dizer que a inteligência artificial, sendo um conjunto diverso, variado de algoritmos, tem em cada um deles algumas deficiências. Não é possível, obviamente, que a inteligência artificial tenha consciência. O sentido crítico também não existe. A criatividade é bastante limitada àquilo que é a aprendizagem, portanto, não é uma criatividade real, mas depois existirá uma quantidade de outras questões, como questões de ética, por exemplo, que nunca a inteligência artificial virá a ter como, digamos, como motivo, que impedem que a inteligência artificial seja uma inteligência real. Mas se calhar aquela mais forte é a falta de inteligência emocional. E, portanto, a inteligência artificial terá limitações, sempre terá limitações que não lhe permitirão ultrapassar o ser humano. Permite uma outra coisa. Permite, eventualmente, diminuir as funções que o ser humano tem em cada uma das atividades, substituindo parcialmente em algumas coisas. Por outro lado, será geradora de empregos, no sentido que tem que ser treinada, no sentido de que tem que ser aplicada nos casos práticos, e ela não se aplica a si própria, e, portanto, há aqui uma, digamos, uma dualidade que todas as tecnologias novas trazem, mas que bem sabemos que tem sido ao longo do tempo resolvido no aumento de produtividade e no aumento de riqueza. Já quanto a, eu espero ter respondido de uma forma mais ou menos compreensível. Já quanto à segunda questão, pois nós estamos a ver a introdução da inteligência artificial, mas não só da inteligência artificial, mas de todas as outras tecnologias de que se falaram, uma introdução progressiva em produtos que já estavam presentes no mercado. Eu falei, por exemplo, do Pulse, introduzido pela CGI de Primavera. O Pulse, de facto, é uma tecnologia que já está integrada nos ERPs que a CGI de Primavera vende e que falta talvez ainda expandir toda a área do ERP e depois fazer com que os utilizadores compreendam que vantagens objetivas podem tirar daquilo. Isto é, o chat já está disponível nos ERPs, eventualmente há uma aprendizagem que o utilizador tem que fazer para tirar o máximo partido desse chat. De resto, a Climebit já trabalha com os sistemas Idonic, tem a capacidade de fazer a ligação desses sistemas a outros, eventualmente extrair dados de um sistema Idonic para um ERP. Enfim, tudo isto são pequenas capacidades técnicas que se vão acrescentando conforme o produto vai incorporando novas tecnologias. E, portanto, a Climebit está em condições, de facto, de ajudar os clientes a tirar partido destas
novidades, destas inovações, destes desenvolvimentos tecnológicos. Penso que não haverá mais perguntas, mas estou disponível para dar respostas conforme necessário. Ok, vamos apenas aguardar mais um minuto a ver se surge alguma questão, para darmos como terminado o webinar. Penso não haver mais nenhuma questão. Peço-vos também que, se surgir alguma dúvida ou alguma questão posteriormente, estejam à vontade para entrar em contacto com a equipa da Climate, que faremos todo o gosto em responder às vossas questões. Agradecer mais uma vez a excelente apresentação do João e dou então por terminado o webinar e agradecer mais uma vez a vossa presença e espero que nos sigam também nas redes sociais e vão acompanhando para estarem a par dos próximos webinars e dos próximos acontecimentos e das atualizações que vamos comunicando sempre. Por isso, sigam-nos que assim estão sempre a par das novidades. Muito obrigado.